Quando a gente fala de igualdade de oportunidade, geralmente a gente pensa numa situação mais ou menos assim. Tem uma pista de corrida, sendo que esse cara vai iniciar aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Vai, cara, você consegue chegar em primeiro, vai. Meritocracia, vai. Sendo que o outro tá aqui, né? Começa aqui, né? Sendo que aí, qual é o problema desse cenário? O problema desse cenário não é o trajeto. O problema desse cenário é isso aqui. Porque ele pressupõe que todo mundo tem o mesmo fim. Sendo que a realidade, ela é muito mais da seguinte forma, tipo, esse aqui quer ir para o norte, esse aqui quer ir para o sul, e esse aqui quer ir para o leste. O fato desse aqui começar aqui, não vai atrapalhar esse de ir para o norte. Como assim? Vamos lá, gente. Esse tipo de visão de mundo parte da premissa de que todo mundo tem o mesmo fim, que é acumular o máximo de dinheiro possível e ficar sentado em cima dele pro resto da vida. Mas a gente já viu que esse tipo de narrativa imposta pela sociedade não é necessário. Você é livre para construir seus próprios projetos e na perseguição deles você cria sentido na sua vida. E você simplesmente seguir o projeto que os outros colocam para você, você está abrindo mão de você mesmo. Então, é aquela coisa, às vezes a pessoa só quer ficar em paz. Às vezes a pessoa pode ter, tipo, eu posso não ter nascido com, na frente, né? Na pista que tem como fim se tornar um mega investidor. Mas eu posso ter nascido na frente, ou um pouco atrás, em outra pista. Tipo, na pista, tipo, das pessoas que, sei lá, tem algum outro objetivo, tipo, ser jogador de futebol. Né? Às vezes o cara nasce rico, mas sem uma perna. Né? E aí, como é que faz? Vamos supor que o cara não quisesse. Tipo, o meu sonho não é ser a pessoa mais rica do mundo. O meu sonho é ser um astro do futebol. Eu nasci rico, mas sem uma perna. E aí? Então, como o fim não é o mesmo para todo mundo, esse cenário aqui da pista de corrida, ele não é exatamente adequado para analisar esse tipo de situação. Além disso, em relação à igualdade de oportunidade, você tem uma noção de que a oportunidade é algo escasso. É algo fixo, assim, que tipo, não pode ser criado novas oportunidades, sendo que a oportunidade é uma coisa que se cria. Quem deve dizer a quem deve estar abertas as portas é aquela pessoa que cria essas portas, certo? Então, a pessoa que construiu o império, que teve seu dinheiro adquirido, ela tem uma oportunidade e ela pode dar essa oportunidade de começar na frente para qualquer pessoa que ela queira. Ela construiu aquilo com suas mãos, ela tem esse direito, certo? E se ela quer dar para o filho dela, é uma justa transferência. E o fato dela dar para o filho dela não vai te impedir de tentar construir você mesmo a sua riqueza. É o que aconteceu no Brasil e outros países, por exemplo, com os migrantes. Tinha uma elite portuguesa aqui, rica, acabou a escravidão, vieram os migrantes para cá trabalhar. Né? Veio Martinelli, veio Matarazzo, né? E veio a galera. Chegaram pobres, num país onde havia desigualdade e uma elite. Conseguiram construir sua renda e passar para as futuras gerações. Então, o fato de pessoas serem mais ricas que você não te impede de usar a sua liberdade para tentar. E aí a gente volta naquela questão da liberdade ontológica. E da ênfase do existencialismo em você internalizar a responsabilidade, ao invés de externalizar. Certo? Outras questões que podem ser suscitadas são, por exemplo, se a gente quiser gerar igualdade de oportunidade, até onde vai essa igualdade? Porque a gente sabe, um dos maiores geradores de desigualdade está na família. A forma como a família educa, né? A comunidade onde a pessoa vive, né? O quão rica é a família.
Então o que você vai fazer? Você vai abolir a família e criar todo mundo um comunistão agora? Para igualar as oportunidades? Você vai fazer uma engenharia genética para todo mundo ser igual e oportunidade? Até onde vai o limite de igualdade de oportunidades? Há um experimento psicológico, que eu me esqueci o nome, acho que é o experimento de Milgram. Vou até pesar, eu acho que é de Milgram. Mas é um experimento psicológico que é basicamente o seguinte: uma pessoa fica numa sala e aí ela fica de frente para um sujeito que está sentado numa cadeira e ela tem um botão que ela apertando esse botão o sujeito recebe um choque. Né? E aí o que acontece? Quando essa pessoa está sozinha com o sujeito, ela não aperta. Agora, se tiver a pessoa do lado e diz, aperte, a pessoa, tem certeza? Aperte, a pessoa, aí coloca lá, aumenta a intensidade. Aí o cara, aperta, a pessoa, aperta. Aí, intensidade letal. É para apertar? É para apertar. Qual é a ideia? Quando a gente não precisa tomar as atitudes, tipo, nós mesmos, assim, no sentido da gente ser completamente responsável por elas, quando a gente pode terceirizar a responsabilidade para alguém, a gente começa a, enfim, ser insensível, né, com as outras pessoas. E quando o governo, ele distancia o contribuinte daquelas pessoas que recebem a contribuição, isso cria uma ilusão de que é um processo pacífico. Você que não teria coragem de ir ali no altiplano, parar um cara no fujo, dizer assim, desça, passa seu cartão aí, bora ali no banco, passa aí 10 mil conto aí, porque eu estou bonzinho hoje. Você não teria coragem de fazer isso. E aí pegar esses 10 mil e ir lá na caridade e distribuir pro povo. Você não teria coragem de fazer isso. Mas agora, por que fica mais razoável se o governo faz? Agora, podem haver motivos consequencialistas, né? Ou seja, de utilidade, assim, tipo, que estejam no interesse da maioria das pessoas, né, para haver redistribuição de renda. Qual seria o motivo? Imagina que há uma relação entre violência e desigualdade. Certo? Então, qual é a ideia? A gente já viu aqui o que nos torna tão o que nos enche tanto saco em relação à desigualdade. A gente tem um sentimento de inveja, naturalmente construído através da evolução, em que a gente, e isso é compartilhado por outros primatas, e que a gente entende que se a gente não estiver no topo da hierarquia social, a chance da gente conseguir passar os nossos genes adiante, elas são menores. Então, né, quem está no topo da hierarquia social, principalmente em relação aos primatas, etc., e também na pré-história, as pessoas eram bem mais sucedidas em passar seus genes adiante. Tinham mais proteção dos seus pares, né, era respeitado, então se alguém fosse atacar ele, outros iam sair na defesa, né, e tinha mais mulheres também. Então foi selecionado um tipo de comportamento belicoso para com as pessoas que têm melhores condições. E aí fica a seguinte situação: o quanto as pessoas da nossa sociedade são capazes de tolerar esse sentimento, até que elas extravasem ele em uma atitude mais belicosa. Então pode haver uma relação entre desigualdade e violência nesse seguinte sentido. Certo? Onde, quando a desigualdade ela é pequena, quando a desigualdade ela é pouca, certo? Uma variação de desigualdade qualquer implica uma baixa variação de violência. Agora, quando a desigualdade ela é muito alta,
Uma pequena variação de desigualdade que seja, varia a violência muito. E aí poderia haver algum ponto aqui que as pessoas pensariam, não, vale a pena a gente fazer alguma redistribuição para evitar que, enfim, a violência exploda na nossa sociedade. E as pessoas simplesmente não conseguem lidar com esse tipo de sentimento. E aí, o que é que o Ivy fala a respeito? Né? Ele diz que há formas de você combater a desigualdade se você se preocupa com a violência, que não implicam no Estado fazendo redistribuição forçada. Um exemplo é a caridade privada. Se te preocupa a violência aumentando por causa da desigualdade, né, seja porque, ainda que os pobres sejam ricos, há um sentimento de inveja, ou seja porque os pobres eles realmente são muito pobres em relação aos ricos, de tal forma que pessoas acabam ficando com fome e sem trabalho, e aí elas são mais aptas a cometer atos de violência. Se você está preocupado com isso, você pode sempre tomar a iniciativa, ir lá e doar, ir lá e ajudar, se filiar a alguma organização filantrópica, certo? De repente você é até religioso, você tem a igreja, você vai lá, dá o dízimo, fiscaliza um pouco sua igreja, vê para onde está indo recurso e tal. Tá? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que diz, não, o importante é que eu fiz a minha parte do dízimo, o que eles vão fazer é questão deles. Mas pode ter gente que é mais preocupada, né, em relação para onde vai o dízimo que você paga a igreja. Né? Tem gente que pode ter essa questão de selecionar igrejas, para selecionar igrejas que tenham um trabalho mais forte em relação à caridade. Mas o ponto, novamente, volta a ser, ao invés de jogar a responsabilidade no outro, internalize a responsabilidade. Tome para você a responsabilidade de mudar a situação. E isso casa muito bem com o existencialismo, como a gente já viu. Um outro ponto que seria interessante tocar também é que é o seguinte, quando você tem um governo lidando com esse tipo de situação, tá? O que é que ocorre? Você se exime da responsabilidade de fazer algo. Então você vê uma pessoa na rua passando necessidade e tu pensa, não vai ajudar porque já tem um Bolsa Família. Já tem um Bolsa Família. Se ele não está tendo Bolsa Família, enfim, não é culpa minha, mas eu pago meus impostos. Já está descontado lá. Né? Muitas vezes na folha de pagamento sai descontado e eu estou pagando por ele. Então não tenho que ter essa sensibilidade se eu já estou fazendo minha parte. Então, mais uma vez, quando você coloca o governo no meio, você distancia o contribuinte de quem recebe. Certo? Tanto quem recebe passa a não ter noção da violência que significa a redistribuição, quanto quem contribui passa a ser insensível em relação às causas sociais que estão colocando para justificar aquela redistribuição. Então, assim, o Ivan ele vai argumentar que não deveria ser papel do governo fazer nenhuma redistribuição. Ele argumenta, não deveria ser papel do governo fazer isso. Então, e eles assim, mas se você tirar o governo, as pessoas vão deixar de doar, as pessoas vão deixar de terem compaixão. E ele diz, isso é uma questão para ser avaliada de forma empírica. Não tem como a gente saber enquanto a gente não fizer. Mas há motivos para crer que esse não seria o caso. Tá? Porque agora, sem governo redistribuindo, as pessoas não vão ter mais onde se esquivar. E elas vão ter que assumir a responsabilidade para si mesmas, pelo bem-estar do próximo, caso elas se preocupem com isso. É muito mais provável que esse tipo de situação ele seja mais eficiente. Tá? A gente está vendo agora a iminência, né, de uma reforma da Previdência que se faz necessária por causa da ineficiência do governo de lidar com questões de bem-estar social. Então fica a questão aqui que o Ivan coloca. Se você transfere a responsabilidade para as pessoas, tá? Então a Previdência fica a seu critério. Né? Você tem que internalizar a responsabilidade por cuidar de você mesmo, de garantir sua poupança para o futuro. Se você não fizer isso, você vai deixar para morrer? Não necessariamente. Quem se preocupa com você se preocupou ao longo da sua vida em ter boas relações com sua família, com seus filhos. Será que você foi um cara tão infeliz com seus filhos
Que eles não dariam um tostão para você. Você, em necessidade. Agora veja, a gente deixa de levar as pessoas a essa sensibilidade. A gente terceiriza essa responsabilidade de fraternidade um com o outro. A gente terceiriza para o Estado. E como resultado, o Estado também não tem uma mão muito adequada para lidar com esse tipo de situação, acaba, no nome do populismo e do processo eleitoral, rolando dívida sobre dívida, aumentando os impostos, gerando uma dívida para as futuras gerações pagarem. Pronto. Ou então, digamos o seguinte. Ao invés de você pedir para o governo tipo, obriga as empresas aí do supermercado a realocar suas prateleiras de tal forma que os produtos mais saudáveis fiquem acima das prateleiras e os menos saudáveis abaixo, né? Que é para que as pessoas escolhem mais produtos saudáveis, né? Política de saúde pública, né? Que eles chamam. Ao invés de você requerer que o governo faça isso, escolha fazer suas compras em restaurantes que tenham a pegada mais natureba, né? Ou então, de repente, a política pública poderia ser outra, tipo, não, vamos pedir para as empresas reorganizar as prateleiras para colocar os produtos mais baratos acima e os produtos mais caros abaixo. Normalmente, o supermercado inverte, né? Coloca os produtos mais caros, de melhor qualidade acima, né, para vender, e o mais pebinho embaixo, né? E aí, você também, ao invés de você requerer que o Estado tente te manipular, você pode manipular a si mesmo. Como? Você vai fazer compra? Nunca vá ao supermercado fazer compra com fome. Nunca.
Porque quando você vai com fome, aí você vai saindo, né? Aí quando lá no caixa, aí tem do lado, né? Um bocado de chiclete, bombom, aí você já pega, põe tudo. Né? Ou então vai comprar refrigerante, põe logo 2. A gente não é 100% racional. E a gente tem determinadas falhas cognitivas. E faz parte do processo você aprender a como lidar com suas próprias falhas. Né? E aí, o mais bacana, e onde a gente consegue ver essa intersecção existencialismo, libertarianismo, é que enquanto o não existencialista e o vitimista têm uma noção de que escolhas são ruins e que ele deve escolher o quanto menos, né, numa atitude que Sartre chamaria de má fé, né, e busca relegar a outras pessoas escolher por ele, o existencialista não. O existencialista gosta de escolhas e prefere ainda mais aquelas escolhas difíceis. Porque nada confere mais sentido na vida de um homem do que ele conseguir decidir por si mesmo e com convicção. E contra tudo e todos. Isso confere ao homem aquela vontade de viver. Tem até uma música do Frank Sinatra, My Way, né, que todo mundo conhece, que ele diz, o que é o homem e o que o homem tem. Senão ele não tem nada. Né? E a música toda nesse sentido, é um verdadeiro hino, a música do Frank Sinatra, My Way. Né? Que ele diz que trilhou, pode ter errado, pode ter feito coisas corretas, coisas erradas, mas o importante é que ele fez do jeito dele. Né? Então, isso é o que dá sentido na vida do ser humano. E quanto mais oportunidade de escolha você tiver para decidir, mais você tem aberto para você a oportunidade de conferir sentido na sua vida. E é por isso que é possível casar, e casar muito bem, o existencialismo com a filosofia libertária. Ele diz aqui na página 159, deixa eu pegar aqui, ele diz o seguinte, enquanto lidar com a cultura de consumo é difícil, esse é justamente o tipo de desafio que o existencialista pode querer, né, por causa da oportunidade de exercitar a sua responsabilidade e crescer por meio do desafio. Né? Com base em que, se não na moral, poderia um existencialista amoralista justificar a não agressão? Na prudência. Certo? Por que a gente não quer que as pessoas agridam umas às outras? Bom, porque se as pessoas começarem a agredir umas às outras, a gente vai viabilizar comércio, a gente vai viabilizar a paz, a gente vai conseguir viver. Esse é o único motivo pelo qual a gente deve favorecer uma sociedade livre, basicamente. Prudência. As pessoas conseguirem fazer um planejamento racional e auto-interessado de suas vidas. E aí, nesse sentido, o Ivan traz, mais uma vez aqui, um ponto que já foi tratado aqui no Farol, que é a questão da presunção da liberdade. Né? Então, ele diz que você deve ter ouvido muito isso, tipo, tanto conservadores quanto socialistas, pessoas de esquerda, clamam por intervenção governamental porque entendem que as pessoas não são confiáveis o suficiente, né? Ou porque não há cultura para uma sociedade mais livre. E aí ele diz, bom, se você acha que as pessoas não são confiáveis o suficiente, ou se você acha que não há cultura para uma sociedade mais livre, cabe a você provar isso. Você não pode ficar no achismo. Né? E o que a gente vê é que muitas vezes não passa, enfim, de uma estratégia para parar a conversa. Né? Porque a coisa mais fácil do mundo é você dizer, não, cultura. Como é que você explica isso? Cultura. Pronto.
Você não tem nenhuma... não lança mão de nenhuma forma de medir objetivamente a cultura. E você para por aí. E o que é que o existencialista diria? Não, isso é um argumento muito fraco para render a minha liberdade. Um outro argumento pelo qual a gente poderia justificar uma sociedade liberal, capitalista, seria a questão do uso do conhecimento na sociedade. O conhecimento, ele é melhor absorvido e utilizado por pessoas que estão próximas da fonte desse conhecimento. É como a questão que a gente viu de a quem caberia a responsabilidade por uma plantação invadida. Ora, depende. Você está na Inglaterra ou no oeste dos Estados Unidos? Depende. Agora, se Inglaterra e Estados Unidos virassem um país só e um só cara tivesse que decidir a legislação, veja, ele carece do conhecimento e dos incentivos necessários para tomar a melhor decisão possível. Agora, isso é um problema só. Imagine todo o resto dos problemas. Tanto de decisões que a sociedade tem que tomar. Só recapitulando, né, os argumentos pelos quais uma pessoa poderia justificar o capitalismo sendo amoralista e existencialista. Primeiro, o existencialista, ele busca a oportunidade de poder fazer escolhas. E onde você tem mais oportunidades para fazer escolhas, é certamente... Não vá! Então, o existencialista, ele busca a oportunidade de fazer escolhas, e onde você tem melhores oportunidades de fazer escolhas, é certamente na sociedade livre. Além disso, o conhecimento é melhor utilizado se for deixado... O conhecimento ele é melhor utilizado se os agentes que tomam decisão puderem ser locais e de forma descentralizada, ao invés de forma centralizada. A agressão ela é indesejável e é basicamente isso, né, do que justificaria. O Irving ele parte da ideia de que as pessoas começaram a ver no governo um substituto para Deus. Né? Depois da morte de Deus, as pessoas começam a ver no governo alguém que vai fiscalizar elas, né, e puni-las, caso elas não realizem o que pede a moralidade convencional. O existencialista rejeita isso, claro, e ele também entende que regulações, né, porque veja, você poderia ser um liberal, continuar essa questão do conhecimento, espécie da sociedade, etc. Mas é assim, contanto que as regulações elas fossem iguais para os iguais, né, não houvesse uma questão de tipo, tem regulação aqui em você, mas você não vai ter. Se for horizontal, até Hayek concederia que seria um sistema liberal, e seria um sistema digno de ser defendido. Mas o que se coloca aqui é que as regulações não são benéficas, nem deveriam existir, elas são barreiras entre... o Irving ele parte da ideia de que as pessoas começaram a ver no governo um substituto para Deus. Né? Depois da morte de Deus, você ter, por exemplo, um bom sistema educacional, deixe que as pessoas decidam através da escolha delas. Ao invés do Estado criar critérios de higiene para determinados estabelecimentos comerciais, né? Tipo, você não pode comer em food truck. Né? Deixe que as pessoas olhem a situação, entendam o que está acontecendo e decidam. Agora sim, claro, se houver uma situação de envenenamento, uma situação pesada, a pessoa tem que estar também em um ambiente onde ela confie e onde ela tenha a resposta do sistema legal em vigor. Né? Porque senão vai ficar aquela coisa, você vendo uma coisa estragada, a pessoa come, passa mal, e aí a pessoa vai procurar a justiça, uma papelada danada, é ineficiente, demora 6 anos. Exato, né? Então, é necessário que a pessoa viva em um ambiente institucional que seja também eficiente, um sistema de justiça que seja eficiente também. E é aí onde vem a justificativa para um governo mínimo, uma minarquia, que haja mais como se fosse um clube. Né?
e ele garante o direito de secessão. Então, é aquela ideia. Né? Os estados eles tenderiam a ter um sistema de justiça eficiente e tal, porque as pessoas poderiam simplesmente optar sair do estado. Então, poderia se ceder. O estado é aquele que detém o monopólio do uso da violência, né? Em determinado território. Do uso legítimo da violência em determinado território. E nesse sentido, a gente poderia chamar de estado. Mesmo que fosse um clube privado, poderia ser chamado de estado. Não detém o monopólio do uso legítimo da violência em determinado território? Então é estado, pela definição. Né? Por mais que você possa sair, dentro daquele território, essa determinada entidade que as pessoas contrataram para que ela existisse, tem o monopólio do uso da violência. É uma definição meio troncha, mas... É de Max Weber. E outra coisa, você não pode... É a que usam ciências sociais. Dentro de um clube você não faz exigência. Bom, aí ele diz o seguinte, né, os impostos. Como é que se daria os impostos no estado desse? Então vamos supor o seguinte, tem várias classes sociais, né, e cada classe social tem uma determinada renda por pessoa. Né? Aqui das classes, tipo, menores classes sociais, digamos assim, terão menores rendas, e aí conforme fosse aumentando, iria aumentando as rendas das pessoas conforme fosse avançando a classe social. Tá? Digamos assim. O que seria o imposto de renda? Imposto de renda seria você dizer, vai pagar 10% da renda que tem. Então, tipo, esse aqui pagaria isso aqui de imposto, tá? Esse aqui pagaria isso aqui de imposto, esse aqui pagaria isso aqui de imposto, esse aqui pagaria isso aqui. Cada um está pagando 10% do que tem. Isso é o que significa ter imposto de renda. Tá? O que o IVEN defende é algo assim, ó, como imposto. Não é um imposto baseado em renda, é um imposto fixo. Um determinado valor que vai ser cobrado a todo mundo o mesmo valor. Certo? E seria o mesmo valor cobrado para todo mundo para manter a mesma coisa, que seria a proteção do Estado, segurança nacional e o funcionamento das cortes. Certo? Então, como assim? É como você comprar qualquer coisa. Vai comprar um livro. Né? Você vai comprar um livro, você não paga mais, você é mais rico. Você paga a mesma coisa que um pobre paga. Ele argumenta que a mesma lógica deveria ser utilizada para o financiamento das atividades do governo. E aí a gente vai ter aqui as sérias críticas contra isso, e ele vai enfrentar a maior parte delas. Né? Primeira crítica. A primeira crítica, ela pergunta o seguinte, o imposto não deveria ser progressivo? Como assim progressivo? Quem tem menos condições paga menos, quem tem mais paga mais? Né? E ele diz o seguinte, não há motivos para achar que os ricos deveriam pagar mais só porque eles podem pagar mais. Se a gente for aplicar essa lógica a outros produtos, será que eu deveria pagar mais por um livro só porque eu tenho mais dinheiro? Será que eu deveria pagar mais por um lápis só porque eu tenho mais dinheiro? Será que isso deveria ser aplicado a tudo? E se fosse aplicado a tudo, por que deveria ser aplicado? Então, eles... Não precisa ser progressivo. Aí o segundo contra-argumento poderia ser, tá, mas os ricos eles não se beneficiam mais do Estado do que os pobres? E por isso deveriam pagar mais impostos? E ele diz que não há nenhuma correlação provada entre nível de renda e benefício da sociedade que o rico recebe, mas de toda forma, como o Estado mínimo, ele se preocuparia principalmente em preservar a vida e as posses dos cidadãos, e as pessoas valorizam suas vidas, suas posses de forma similar, então o rico não teria tanto a receber a mais do que o pobre. Né? Estaria mais preocupado em preservar a sua vida e, enfim, sua liberdade. Lembre-se, é um Estado mínimo. Né? A gente não está falando de um Estado que tem poder discricionário para dizer quem vai receber um crédito mais barato, né? Através de BNDES. Então, não necessariamente os ricos vão se beneficiar mais do Estado do que os mais pobres. E mesmo que os ricos fossem se beneficiar mais do Estado do que os mais pobres, como a gente poderia medir o quanto os ricos estariam se beneficiando a mais do que os mais pobres?
O outro argumento que você poderia colocar contra esse tipo de imposto seria, tá, mas o rico ele não vai ter mais satisfação a obter da provisão do serviço do que o pobre? Como assim? Isso casa muito bem com algo que a gente chama em economia de discriminação de preço do terceiro grau. Certo? Como assim? Vamos lá. Na verdade, nem todos os comércios cobram o mesmo preço para todo mundo. Tem vários comércios que dizem o seguinte: estudante paga menos, pessoas de idade avançada paga menos, ou então mulher nem paga, certo? Então existem determinados setores que não cobram o mesmo preço para o mesmo serviço. E também existe, nada impede uma pessoa na sociedade livre de tipo, o cara é vendedor de cremosinho, né? Ele chega lá na praia do Tambaú, aí começa a vender cremosinho por, sei lá, dê um valor caro aí para cremosinho, mas que não seja absurdamente caro. R$2? 3, então bora dizer 3. Quando o cara vai lá, praia do Tambaú, vendendo cremosinho por 3 contos. Agora sai da praia do Tambaú, aí tá indo para casa, né? Aí vamos dizer que ele mora lá, sei lá, de um bairro aí, Cruz das Armas. Aí chega lá e Cruz das Armas começa a vender cremosinho por 60 centavos. Né? O que quer ver? Tá? Discriminação de preço. Né? E com base em que ele faz isso? Bom, ele tem uma ampla variedade de consumidores e ele sabe que tem consumidores que têm melhores condições de pagar do que outros. Né? Então, em economia, a gente costuma dizer que no mercado competitivo, a gente teria oferta, demanda e um único preço que equilibraria a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Certo? Mas o que é que está acontecendo aqui? A pessoa que compra essa unidade aqui de produto, certo? Ela está pagando exatamente o máximo que ela estaria disposta a pagar. Mas existe uma pessoa aqui que comprou a primeira unidade do produto. Essa pessoa que compra a primeira unidade do produto, ela estaria disposta a pagar esse preço aqui. Esse preço aqui é o preço que ela teria disposta, digamos que seja R$50. Mas se o comerciante cobrasse R$50 pelo produto dele, ele só venderia para essa pessoa, porque há uma segunda pessoa aqui que só estaria disposta a comprar a segunda unidade se ela fosse oferecida por R$45. Então, qual é o sentido? Você tem um estoque fixo de produto e você precisa vender todo o seu produto. Então, você vai baixando o preço até chegar num ponto onde você encontre uma pessoa cujo o máximo que ela está disposta a pagar pelo seu produto seja exatamente igual ao custo que você incorre para fabricá-lo. E aí acabou o seu lucro. Certo? É isso que significa esse preço aqui. Agora, se você cobra esse preço aí de R$10, digamos R$10, o que isso significa? Significa que você está gerando para essa pessoa aqui um bem-estar de R$40. Por quê? Porque ela estaria disposta a pagar R$40 a mais, mas não está pagando. Porque se você fosse cobrar R$40 a mais, você só ia vender a ela. Mas você não quer só vender a ela. Você quer vender a tantas pessoas quanto forem necessárias para você esvaziar seu estoque. Certo? Quando as pessoas elas buscam discriminar preço, elas buscam o quê? Cobrar um preço para essa aqui, outro preço para essa aqui, outro preço para outra. Né? E assim é possível que a pessoa que está vendendo o produto consiga fazer um lucro maior do que nessa situação aqui que a gente viu, e ao mesmo tempo todo mundo sair satisfeito. Então veja, como seria uma situação de discriminação de preço no mercado? Aqui a gente teria o preço, quantidade. Aqui a gente tem uma curva de demanda,
E uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas a inclinação da curva de demanda, ela é muito importante, em termos de significado. Aqui a gente tem uma curva de demanda, D1, e aqui a gente vai ter uma outra curva de demanda, D2. A D1 ela é mais inclinada que a D2. O que é que isso significa? Isso significa, digamos que cada curva de demanda aqui implica a demanda de uma pessoa, certo? Então você tem a demanda da pessoa e tem a demanda de outra pessoa, tá? Isso significa que a primeira pessoa, certo? Ela é menos sensível a uma variação de preço do que a segunda pessoa. Vamos ver? Digamos que o preço ele esteja aqui, R$40. Eu quero diminuir o preço do produto para R$10. Essa pessoa aqui, primeira pessoa, ela estaria comprando essa quantidade aqui. Uma vez diminuiu para 10, ela vai passar a comprar essa quantidade aqui, certo? Q1 asterisco. Já a segunda pessoa, nesse preço aqui, ela nem estaria comprando nada. Ela nem estaria comprando nada. Mas aí, a partir do momento que eu desço para 10, né, ela vai não só começar a comprar alguma coisa, quanto ela vai comprar uma quantidade absurdamente grande, que está até fora do gráfico. Isso é para representar, gente, só o seguinte fato. Enquanto uma baixa de preço dessa magnitude aqui gerou apenas isso de aumento no consumo da primeira pessoa, a segunda pessoa antes nem comprava e agora está comprando tanto que está estourando o gráfico. Então, qual é o argumento? O argumento é, por que eu não posso cobrar para a primeira pessoa, que ela é mais sensível à variação de preço, um preço menor do que eu cobro para... Não, perdão. Por que eu não posso cobrar para a primeira pessoa, que é menos sensível a uma variação de preço, tá? Um preço maior do que eu cobro para a segunda pessoa, que é muito sensível. Se eu puder fazer isso, eu consigo ter mais lucro e deixar todo mundo satisfeito. Então, essa é a lógica do mercado. Aí se pergunta agora, em relação aos impostos, por que eu não posso fazer a mesma coisa para o imposto? Por que eu não posso cobrar do rico uma quantidade maior de imposto que eu cobro do pobre? Se a gente começar a pensar em termos de bem-estar subjetivo, a gente pode imaginar da seguinte forma. Imagina a seguinte situação. A gente tem aqui vários níveis de satisfação, tá? Perceba, se eu retiro, sei lá, R$100 de imposto de um pobre que ganhou um salário mínimo, a reação dele, certamente, deve ser alguma coisa entre esses dois aqui. Certo? Se eu tiro R$100 de imposto de um pobre que ganhou um salário mínimo, a reação dele ia ser aquilo. Agora, se eu tiro R$100 de imposto de um multimilionário, ele estava assim antes e vai continuar assim. Aí o que se pergunta é o seguinte, por que eu não posso cobrar um imposto diferente para cada nível de renda, de tal forma que todo mundo responda com o mesmo nível de insatisfação? Porque, veja, eu cobrando a mesma quantidade, eu estou tirando 100 de todo mundo. Mas o pobre está sofrendo muito e o rico não está sofrendo nada. Agora, se eu cobrar 100 do pobre e cobrar 1 milhão do rico, bom, aí a coisa aqui já fica mais interessante. Ou então eu poderia fazer um esquema em que eu cobraria um pouco menos aqui do pobre, R$20 do pobre, e aí o pobre, a reação do pobre e a reação do rico poderiam vir a ser a mesma. Então qual é a ideia? Se você cobra o mesmo imposto, você vai estar prejudicando as pessoas e causando infelicidade nas pessoas de forma diferente. Porque a forma como
Olha só. Aqui é a renda por pessoa. Olha como esse imposto aqui está afetando quem é mais pobre. Ó. Isso aqui é tudo que ele ganha. Restou para ele consumir apenas isso. Já o mais rico, olha o tanto que sobrou para o mais rico consumir. Por isso que ele está assim. E por isso que o pobre está assim. Né? Então fica a questão. Por que a gente não pode cobrar um diferente para cada um para tentar equilibrar isso aí? E aí o que é que o Ivan responde em relação a isso? Ele vai dizer o seguinte: não dá para calcular uma taxa que iguale o valor subjetivo de todos. Como é que a gente vai saber que taxa é essa? Como é que a gente vai saber qual é o imposto que faz isso aqui? Como é que a gente... aqui foi 21 milhões, mas por que não foi 10 e 20 milhões? Como é que a gente sabe? Como é que a gente mede? Então, ele tem um ceticismo em relação a isso. Como medir? E além disso, ele pergunta o seguinte: como alternativa a essa questão, a gente deve buscar manter o Estado mínimo. Minimizar os benefícios do Estado para as pessoas. Então, ao invés da gente se preocupar em como cobrar diferentes taxas para cada pessoa aqui, a gente deveria preocupar em fazer isso aqui, ó, baixar isso aqui, para o pobre ter cada vez mais condições de ter a maior parte de sua renda liberada para consumo. Então, o foco deveria estar em diminuir as atribuições do Estado, transferir o máximo para a iniciativa privada e fazer uma gestão mais eficiente possível dos recursos arrecadados para que o pobre tivesse que pagar cada vez uma taxa menor. E é mais nesse sentido. Ele entende que não é função do Estado fazer a distribuição e o Estado está prestando o serviço como qualquer outro serviço. E da mesma forma que eu não ia pagar por um livro um preço de diferente, pelo menos não no mercado competitivo, no Estado todo mundo paga a mesma coisa e recebe a mesma coisa e acabou. A ideia dele é essa. Não, ele não. Proporcional. Ele é contra. Não facilitaria chegar nessa questão. Não, mas ele não está interessado em chegar nessa questão. Ele está dizendo assim: você paga 10% de sua renda comprando livro ou comprando comida? Não, porque deveria ser diferente para segurança e cortes judiciais. Não tem por que ser diferente. Se o preço para comprar qualquer coisa não é por renda, não tem por que o imposto ser por renda. Essa é a ideia dele. Aí o outro argumento que poderiam colocar contra, né? Isso não iria gerar, que não iria gerar uma receita suficiente para o governo, né? Porque, claro, se você pode cobrar um imposto diferente de cada um, né? Então, digamos, então para cada um você cobra uma quantia diferente de imposto. Então, acaba acontecendo, nesse cenário aqui, digamos, que o governo ele iria arrecadar muito mais. Né? O governo iria arrecadar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já se você cobrou a taxa igual para todo mundo, o governo arrecada menos. E aí ele vai dizer, sim, o governo ia ter uma receita muito pequena. Mas justamente, o governo não tem que fazer nada. A ideia dele é basicamente essa. Então ele diz, o orçamento ele deve se sujeitar à receita, e não a receita ao orçamento. Se a ideia é ter um Estado pequeno, não há razão para a gente ter uma grande receita. Outra coisa que poderia argumentar contra esse imposto seria o seguinte, que ia pesar mais nos mais pobres, né? Novamente, pesa mais nos mais pobres. E aí o argumento que ele coloca é que, sem o governo interferindo na iniciativa privada, certamente a renda das pessoas pobres iria se elevar. Né? E as pessoas pobres, num ambiente economicamente próspero, iria ser maior. E também, por ser um Estado mínimo, os impostos provavelmente seriam baixos, porque iriam financiar apenas aquilo que é estritamente necessário. Além de que as pessoas poderiam migrar para onde tivesse as menores taxas de impostos. Certo? Então, qual é o argumento dele? O próprio fato do governo sair do caminho e deixar ele atrapalhar o mercado
poderia fazer com que a renda do pobre saltasse disso para isso. E como a gente estaria, ao mesmo tempo, diminuindo as funções do governo, a quantidade de imposto necessário para financiar o Estado iria passar disso aqui para isso aqui. E se estivesse achando ruim, você poderia migrar para um outro Estado que tivesse uma taxa de imposto ainda menor. Claro, se você tivesse à vontade com o que você deveria se submeter nesse Estado. Né? De repente tem uma cláusula lá que tu não concorda. Né? Mas enfim, acho que seria razoável supor que se fosse fácil assim migrar de um estado para outro, ou simplesmente, enfim, se ceder, acho que haveria incentivo para o estado ser o mais fiscalmente responsável e o menor possível. O fato que muitas vezes não é assim tão fácil, você simplesmente arrumar as malas e ir embora, né? Um outro argumento que se colocaria contra isso aí, né, é que seria regressivo. Como assim? Não só prejudicaria os mais pobres, né? Seria muito bom para os mais ricos. Né? E, mais uma vez, é repetir a mesma coisa sobre narrativas diferentes, né? Mas é sempre a preocupação com os mais pobres. E, veja, a gente tem, sob muitos aspectos hoje, um sistema tributário regressivo. Mas a nossa regressividade não se dá pelo fato de haver uma taxa plana, um imposto plano. Porque, veja, ao invés da gente ter um sistema assim, com imposto plano, aqui no Brasil, na verdade, a gente tem um sistema onde a maior parte dos impostos incide sobre o consumo, certo? E quem destina uma parcela maior de sua renda para o consumo são os mais pobres, certo? Então, mas não chega a ser uma taxa plana, porque a gente tem imposto de renda, né? E Bolsonaro quer colocar acima de 5 salários mínimos, né? Acima de 5 salários mínimos também. Mas enfim, a questão da regressividade é justamente o pobre pagar mais em termos proporcionais do que o mais rico. E aí, qual argumento que o IVA usa é basicamente tão quanto qualquer produto no mercado. E nem por isso achamos razoável que quem tem mais pague mais. Além do que, o fato de pesar em alguém coloca em lugar os incentivos para as pessoas cobrarem um governo menor, com poucos gastos. No Brasil isso não funciona muito bem, né? As pessoas não estão cobrando. Agora está começando a... Eu estou impressionado com o tanto de pessoas que eu estou encontrando querendo privatização das coisas. Então vamos lá. Bom, um outro ponto que se poderia colocar é o seguinte: um estado que fosse mínimo, sem redistribuição, a caridade privada não seria suficiente para os desalentados. E aí, mais uma vez, o Ivo coloca, isso é uma questão empírica. Vale ressaltar que sem o governo as pessoas teriam mais renda, e sem o governo as pessoas não poderiam se escorar em ninguém para ajudar os outros, teriam que internalizar essa responsabilidade. E certamente a caridade privada seria mais eficiente que a estatal. É basicamente a noção, né, de que o Estado, quando ele se coloca no meio de um exercício de compaixão, ele acaba desestimulando o sentimento fraterno. Quando o Estado sai, esse sentimento fraterno ele é estimulado. Né? Você não pode mais recorrer a ninguém, você tem que tomar essa atitude por si próprio. Agora, você deve se perguntar o seguinte: por que o Estado mínimo e não o anarcocapitalismo? E aí ele basicamente toma emprestado os argumentos de John Locke. Ele diz o seguinte: porque em uma situação de estado de natureza, você teria sérios problemas, como por exemplo, as pessoas, elas são juízes muito viesados para os seus danos. Então, de repente, alguém me roubou, né? Então, se eu tiver que eu mesmo ser o juiz,
dessa pessoa, é claro que eu vou tender para o meu lado. Então a necessidade de um juiz imparcial, ela impera que haja, né, um Estado tomando conta dessa situação. Vai ser como um Estado. Olha, eu defino como Estado porque eu parto da definição do Estado do Max Weber. Tem um monopólio do uso legítimo da violência em um determinado território. Ponto. É Estado. Mas basicamente o argumento aqui é a justiça não pode estar nas mãos de qualquer um. A justiça deve ser terceirizada para um juiz imparcial, né? Ou o melhor que a gente conseguir fazer com isso, né? E aí ele defende o direito à secessão como um remédio contra o crescimento do Estado, né? Porque pode dizer aquela coisa, tem aquele argumento de que todo Estado mínimo tende a se tornar um Estado máximo. Pronto, justamente por isso a gente precisa de secessão. É um remédio contra o crescimento do Estado. Eu coloquei até uma nota aqui, crescimento canceroso do Estado. E é basicamente isso. Ficou faltando só uma página, então acho que eu já vou tratar logo aqui, porque não é o existencialismo do seu pai, né? A conclusão do livro. Bom, e aí o que ele coloca aqui é apenas uma questão no seguinte sentido, porque o existencialismo dos seus pais, né, como ele disse, seria um existencialismo que não levaria em consideração os avanços científicos recentes em relação à genética, biologia, etc. E ele diz o seguinte, que a natureza, para fazer sentido da rejeição de valores objetivos, a gente teve que levar em consideração a biologia evolucionária, certo? A natureza humana não é fixa e estável, ela é fluida e dinâmica. Isso é, a natureza humana, ela é, entretanto, uma natureza humana. E isso explica porque os sentimentos morais, isso explica porque nós temos sentimentos morais, mesmo que não existam fatos morais, por causa da nossa herança evolutiva. E aí ele recupera aqui a definição que foi colocada de existencialismo do início do livro. Existencialismo foi definido como uma filosofia que reage a um mundo aparentemente absurdo e sem sentido, estimulando o indivíduo a superar a alienação, opressão e desespero através da liberdade e autocriação, na medida em que se torna uma pessoa genuína. Certo? Adicionamos a isso uma visão de mundo ateísta, com ênfase na liberdade e responsabilidade. E então a gente chegou no existencialismo de livre mercado. Claro que isso não implica dizer que todo mundo que se identifica com a concepção de existencialismo irá necessariamente apoiar o livre mercado. O ponto é simplesmente que tal conceito de existencialismo é compatível com um pensamento de livre mercado. De fato, nós vimos que o existencialismo inicial de Sartre não se dá bem com o marxismo. Ao invés, o existencialismo de Sartre e sua ênfase no indivíduo, liberdade ontológica e responsabilidade, faz a sua filosofia inicial ser melhor casada, né, com um capitalismo de livre mercado do que com o marxismo. Além disso, um tipo de autenticidade sartriana é um ativo-chave para lidar com a alienação e consumismo que frequentemente acompanham o livre mercado. A gente também viu que o risco criativo de tomar e criar a si mesmo de uma forma nietzschiana é compatível com a atividade produtiva do empreendedor. Isso não significa dizer que todo empreendedor irá subir ao nível de Übermensch, né, de super-homem, que o Nietzsche falava. Não mais do que iria qualquer guerreiro ou artista, né? Ele coloca o artista como sendo também um tipo de empreendedor, né, nesse sentido. O artista, tal como empreendedor, ele está buscando criar um sentido na sua própria vida, seguindo seu caminho através de criatividade, tentando ser autêntico. E o empreendedor faz isso por outras formas também. Também nada impede que um artista seja empreendedor e o empreendedor seja artista, né?
Inclusive a gente vê isso ocorrendo cada vez mais ultimamente, né? Essa tendência minimalista, esse tipo de coisa. Para o existencialista de livre mercado, um estado mínimo com um imposto igual é um ambiente desejável. A introdução desse livro começou com um reconhecimento de que poderia haver apenas um existencialista de livre mercado, que seria eu, no caso o autor, o Irving. Mas agora que você leu o livro, eu ainda posso continuar a ser sozinho. Eu espero que não, entretanto. O meu objetivo em escrever não foi estabelecer uma nova ortodoxia, mas ao invés, chamar a atenção para uma alternativa. Eu ficaria gratificado se mais existencialistas de livre mercados surgissem, né, saíssem do armário, e outros pudessem compreender pela primeira vez que essa filosofia se dá bem com eles. Então, basicamente, terminamos o livro, é basicamente isso, existencialismo de livre mercado. Uma noção de que o capitalismo, ele é o melhor sistema, não só para a comunidade, para a sociedade no geral, mas também para a criação individual e para que as pessoas possam criar um senso de pertencimento a si próprias e autoestima, contanto que elas não hajam de má fé, isso é, reconheçam que são ontologicamente livres, possuem liberdade ilimitada para tentar, e tomem como missão de vida algum projeto, hajam em direção a esses seus projetos de forma racional, buscando seu próprio interesse e fazendo escolhas no meio do caminho, né? Então, isso é o que vai conferir às pessoas sentido na vida, na ausência de Deus, na ausência da moralidade convencional. Nada nos prende, nada nos limita, e um ambiente de capitalismo de livre mercado é um ambiente onde pessoas ilimitadas e pessoas livres podem encontrar as melhores oportunidades para florescer e se tornarem versões melhores e mais significativas de si mesmas. É basicamente isso.